Atividades psicomotoras para autistas. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre o autismo? Pois bem, o autismo nada mais é do que um transtorno do desenvolvimento que tem como principais características os déficits em diversas áreas. Esses déficits podem ser na área da interação social, na área da comunicação, na área das funções cognitivas, na área comportamental e até mesmo na área sensorial. O fato é que cada indivíduo é único e, assim sendo, evolui de uma forma distinta, tanto de acordo com a estimulação que recebe, como também com o nível de gravidade do seu transtorno. Entretanto, o que já foi comprovado é que quanto mais cedo for realizado o diagnóstico do transtorno, mais cedo será começado o processo de estimulação, aumentando as chances da criança de ter uma evolução muito mais satisfatória. A psicomotricidade, por sua vez, tem o objetivo de entender as pessoas de uma forma integrada, englobando aspectos tanto motores como também aspectos sociais e afetivo-emocionais, pois esses atuam em conjunto e acabam por interferir tanto de maneira positiva como de maneira negativa nas relações humanas, tanto pessoais como nas relações externas. Enquanto voltamos o olhar da psicomotricidade sobre crianças com autismo, podemos mudar um possível destino dessa criança, tornando possível que ela interaja através de meios verbais e não verbais, desenvolvendo sua autonomia para a realização de tarefas diárias e diminuindo também o seu nível de dependência de alguém responsável. Melhorando todos esses pontos, a consequência é uma melhora significativa na qualidade de vida dessa criança. Atenção! Entretanto, existe um ponto que deve receber muita atenção no trabalho com crianças autistas, que é a necessidade constante de uma postura de observação e conhecimento do profundo do transtorno por parte da equipe multidisciplinar envolvida, mas principalmente por parte do terapeuta. Qual a função das atividades psicomotoras? A maior vantagem das atividades psicomotoras é que elas trabalham no autista principalmente com o corpo para que a criança consiga ter mais consciência da sua estrutura física. Através disso, ela poderá controlar suas ações motoras e também ter uma maior consciência a respeito dos gestos executados no cotidiano. Assim sendo, o objetivo das atividades motoras nada mais é do que fornecer à criança atividades que estimulem ativamente o seu desenvolvimento, permitindo que ela sinta o prazer e a satisfação de experienciar o próprio corpo. O contato corporal também é outro ponto importante das atividades psicomotoras, explorando diferentes intensidades de toques, proporcionando distintas sensações e experiências. O fato é que a criança autista apresenta sérias dificuldades de tomar posse do seu corpo e de administrá-lo bem, como a dificuldade de administrar os seus sentimentos e suas emoções. Isso tudo tem um impacto direto sobre a maneira como ela se relaciona com as pessoas e também sobre o seu aprendizado. Então, para que as atividades psicomotoras atinjam o seu objetivo, é fundamental que sejam realizadas de forma confortável para a criança autista, propiciando a ela viver em um mundo novo e ser eficiente, tendo mais noção de onde está inserida e dos espaços que a cercam. O autismo e as atividades psicomotoras. Talvez você ainda não saiba,
mas o número de pessoas autistas no Brasil é de 2 milhões, segundo o IBGE. Essa síndrome, que se caracteriza por déficits de diversas ordens, principalmente social, é uma condição crônica que tem início normalmente até os 3 anos de idade, tendo maior incidência em meninos. As crianças autistas, então, entendem que os estímulos e toda a informação sensorial de uma forma diferente e acabam sendo mais sensíveis a alguns estímulos do que a outros, podendo inclusive não apresentar reações em certos casos. O tratamento para o autismo, embora não tenha cura, pode proporcionar uma evolução muito satisfatória para a criança, dependendo, conforme já dissemos, da gravidade e do tratamento aplicado. Esse tratamento pode e deve envolver uma equipe multidisciplinar, com um fisioterapeuta, pediatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo e, claro, um psiquiatra. O resultado do tratamento também poderá depender bastante do ambiente educacional no qual a criança está inserida e se ele é favorável para que ela possa desenvolver as habilidades nas quais apresenta limitações. As limitações psicomotoras, entretanto, aparecem na maioria dos casos de crianças autistas e devem receber bastante atenção. Muitas crianças autistas não conseguem segurar o lápis adequadamente. Outras acabam rasgando a folha enquanto escrevem, visto a força que aplicam, enquanto outras escrevem tão fraco que sequer é possível ler o que foi escrito. Tudo isso que estamos falando até esse momento é somente para mostrar a importância da realização de atividades psicomotoras com as crianças que apresentam esse transtorno, a fim de que possam melhorar e desenvolver as suas habilidades. A importância das atividades psicomotoras para o processo de aprendizado de crianças autistas. Talvez você não saiba, mas a psicomotricidade está presente em todas as atividades que envolvem a motricidade, assim como nos menores gestos realizados pelas crianças. Visto que esses aspectos é importante para que a criança possa dominar o próprio corpo e conhecê-lo. Pode-se dizer que a psicomotricidade é totalmente indispensável e essencial para que a criança tenha um desenvolvimento global e satisfatório. Isso tudo porque é muito importante ressaltar o processo de educação psicomotora servirá como base para todo o processo de aprendizagem da criança. Daí, então, a importância desse aspecto do desenvolvimento, pois ele está sempre presente, até mesmo nos elementos mais básicos e utilizados com mais frequência. Noções corporais, entendimento da estrutura espacial, lateralidade, orientação temporal e pré-escrita, são fatores que, quando mal trabalhados, podem acabar prejudicando uns aos outros. Tudo isso ganha ainda mais importância quando nos damos conta de que as ações começam muito antes da fala e que a fala é uma ferramenta psicológica organizadora. Isso porque é justamente através da fala que a criança consegue integrar o seu desenvolvimento pessoas com os fatos que a rodeiam. Assim sendo, o desenvolvimento da fala pode ser terrível, afetado quando ocorre falha no que diz respeito ao seu desenvolvimento motor, pois isso influenciará também a aquisição da comunicação, tanto escrita como também verbal. Desse modo, quando falta para a criança um certo repertório de vivências concretas para fazerem parte do seu universo simbólico, que se constitui na linguagem, isso afetará diretamente na forma como aprende. Então, a criança que apresenta uma falha no seu desenvolvimento psicomotor
poderá futuramente apresentar também dificuldades na leitura e escrita, na identificação e distinção de letras semelhantes, bem como na ordenação silábica e no pensamento abstrato, entre outros prejuízos. Para que a criança tenha uma boa aprendizagem na leitura e também na escrita, é preciso que ela desenvolva as seguintes habilidades: distinção de sons, dominância manual, ciência numérica básica, noção de proporções, noção de linearidade, pronúncia desenvolvida, movimentação ocular voluntária. Dessa forma, entende-se que a psicomotricidade oferece às crianças autistas a possibilidade de desenvolver habilidades básicas que aumentam o seu potencial motor. Materiais que ajudam na psicomotricidade: móveis, túneis de materiais diversos, cordas, caixas com diferentes cores, texturas, pesos, instrumentos musicais ou outros geradores de sons, espelhos, bastões, varinhas, papéis de diversas cores, formatos e gramaturas, elásticos, bolas, pneus, sacos, materiais de pintura como giz, lápis, canetas hidrocor. O importante é que as atividades psicomotoras sejam sempre estimuladas para que a criança tenha um desenvolvimento mais pleno possível, sempre buscando trabalhar justamente aquela habilidade mais afetada na criança. O que compreende a psicomotricidade? Veja na parte 2, onde eu estarei especificando por área. Um abraço.